Olá, bom dia, terceiros anos. Tô fazendo aqui essa videoaula só no sentido de orientar vocês a maneira como nós vamos trabalhar esse tema aqui, ó. No terceiro ano do ensino médio, no terceiro bimestre, a gente vai tratar aí da África, do continente africano como um todo, tá? Então, o que que acontece? Eu estava pensando em trabalhar de maneira diferente esse tópico aqui. Ao invés da gente fazer lá aquele apanhado geral da África, de maneira bem específica, é, pensando, refletindo a respeito aí da vegetação, do clima, do relevo, da população, da economia e da política, eu vou falar de tudo isso, obviamente, mas de uma maneira mais rápida e vou pegar outros temas associados à África aí para a gente conversar a respeito, fazer alguma atividade, fazer algum exercício com relação a essa temática toda aqui, tá? Então eu vou fazer aquele apanhado geral que a gente já sabe, já conhece, sobre todas as situações aí do continente africano. E vou pensar alguns temas aí. Eu estou passando aqui na tela para vocês, para que a gente possa perceber o que de fato aconteceu aí nesse continente. Ó, a gente tem aí países que fizeram parte da Primavera Árabe, que pertencem à África. A gente tem aí uma história de povos, de etnias bem interessante para a gente poder explorar. Tem aí, ó, deserto, montanha, rios, um relevo aí bem diversificado. Nós temos aí também a história política do continente, porque ele passou aí por um processo de ocupação pelos europeus e teve toda uma desestruturação política, social, que a gente pode observar tanto nas aulas de história quanto nas aulas de geografia, e em outras matérias aí também afins, né? Então a gente pode pegar e pensar vários assuntos que não os propriamente aí que estão ligados diretamente à geografia e a gente pode trabalhar aí de uma outra maneira o continente africano. Olha só aqui, ó. Esse aqui, ó, os territórios da África, aqueles que foram explorados e o que tinha aí para ser explorado em termos de minerais e outras riquezas aí. Tá? Então, vamos sair um pouquinho desse prisma mais físico, mais focado na geografia, e vamos pegar temas mais humanos, mais políticos, ou que estão aí entre essas áreas aí, para a gente poder debater, conversar, refletir, porque a África não é só miséria, a África não é só problema, a África também é um continente cheio de expectativas aí quanto a seu futuro, tá? Das pessoas e dos países, das instituições, das empresas, tá? Da economia e tudo mais, tá? E eu destaquei aqui, ó, esse site aqui do Brasil Escola que tem uma informação bem completa aí a respeito do continente africano, para a gente poder ter aí esse primeiro contato com com esse assunto. Olha só que interessante. Aqui tem vários mapas, conforme eu já disse, o nome de quase todos os países. Aí vamos seguindo aqui. Tem aí algumas questões para a gente pensar já. Algumas direções geográficas aqui, ó, África Setentrional, África Oriental, África Meridional, e vai seguindo aqui. E ele vai fazendo uma explanação bem interessante, né, para a gente ir conhecendo o continente aí de uma maneira bem tranquila, tá? Cita aí um pouco de história, fala dos idiomas, relevo, clima, vegetação. A gente pode se aprofundar, é lógico, se vocês sentirem necessidade. Se de repente alguém visualizou que vai cair mais da África no Enem, então a gente dá uma aprofundada nesses outros assuntos aqui, tá? Curiosidades.
E o que eu achei bem interessante é aqui, ó, ele tem uma espécie de mini portal sobre a África aqui, e ele sai do lugar comum, ó. Ele está citando o problema da AIDS na África que ainda persiste. Ele fala sobre a política no Quênia, aqui, cita aspectos da população, outras características, fala exatamente do deserto lá do Saara. Olha aqui, ó, urbanização na África. Ele tem uma coleçãozinha de mapas aqui no canto. Ele fala sobre a descolonização, né, que é um momento aí que a Europa vai saindo da África e vai abandonando tudo. E aí a África ficou desestruturada até o momento atual aí. Aí tem clima, vegetação. Ou seja, nesse mini portal da África aqui, de repente, a gente pode pensar um assunto aqui e aprofundar ele nas nossas aulas, para a gente meio que sair do lugar comum de só falar daquilo que está estritamente ligado à geografia. A gente pode pensar em outras vertentes que não exatamente geográficas, tá? A gente pode pensar aí juntos, né? Mas nesse momento aí, o que eu quero, o que eu peço é que vocês deem uma olhada geral nesses mapas, nesse site aqui, né? Para ter aquele contexto melhor, para ter aquela base de partida para a gente discutir o tema África aí em outras, com outros olhares, tá? E outras percepções. Tá? A gente vai voltando a esse assunto aí no decorrer das aulas, eu vou trazendo mais material, vou trazendo outras propostas para a gente visualizar aí essa temática aí tão importante. Obrigado, até a próxima.